Eu quero compartilhar dois textos. O primeiro está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Apenas um versículo, que é o versículo de número 4. E depois nós vamos para Mateus, capítulo de número 18, a partir do verso 23. Uma leitura um tanto quanto extensa, mas com muita ênfase a temática desta noite. Eu ouso a dizer que essa temática é profética. Eu ouso declarar em Deus com temor e tremor que começa um tempo novo na história de muita gente aqui hoje. Eu, com temor e tremor, eu creio que é um quebrar de cadeias aqui hoje no reino do Espírito, na vida de pessoas, famílias, ministérios aqui, para a glória e honra do Senhor. O tema da minha mensagem é o poder restaurador do perdão. Lucas capítulo 11, verso 4, Jesus ensinando os discípulos a orarem. Verso 4 ele diz, é uma oração: e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Por gentileza, Mateus capítulo 18, a partir do verso de número 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, e não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Verso 26. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele porém não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Quantos aqui creem que a palavra de Deus é verdade? Digam amém. Meus amados, falar de perdão não pode estar apenas na retórica, na fala. Eu entendo que é um assunto de suma importância para a igreja do Senhor Jesus nos dias atuais. Ele é tão atual que Jesus, há pouco mais de 2000 anos, nos dá o acesso para entender o que é viver o reino de Deus na terra. O que é viver o discipulado como discípulo de Jesus, acerca em todos os níveis que um homem de Deus e uma mulher de Deus pode viver. O perdão
não é apenas uma palavra cujo peso estremece a nossa alma na condição da nossa humanidade, mas o perdão é algo do mundo de Deus. Nenhum ser humano, com toda a filosofia ou com toda a qualidade que possa possuir de talentos, dons, capacidade humana, tem em si mesmo o poder de perdoar. As definições, tanto do latim quanto do grego, sobre perdão, fala de liberar a dívida, fala de esvaziar-se de todo sentimento nocivo, que uma decepção, que uma frustração, que uma traição pode causar na vida de um ser humano. As definições básicas de perdão é sempre o aliviar da dor que somatiza no ser. E de forma simples, eu quero falar do aumentativo da palavra perda. Qual é o aumentativo da palavra perda? Perdão. De forma simples, entendendo à luz do Evangelho de Jesus, viver perdão, exercer o perdão, é de fato viver uma grande perda. É de fato viver uma grande perda que, por ora, nenhum de nós, se não for em Cristo, por Cristo e por meio de Cristo, temos a força para perder no exercício do perdão. Mas o perdão é importante, escute isso, porque a ausência do perdão nos acorrenta a quem nos ofendeu. A ausência, ou seja, o exercício em Cristo Jesus, por meio da sua palavra em nós, ou seja, a disciplina que precisamos ter, porque de nós mesmos não temos força suficiente. E quando o perdão é a ausência prática da nossa vida cristã, nossa vida fica amarrada a pessoas que nos machucam, nos maltratam, pessoas que são irresponsáveis com a vida cristã, pessoas que são irresponsáveis com o altar de Deus, irresponsáveis com a família, irresponsáveis no trato, e aparentemente a grande perda que temos, o nosso ofensor está usufruindo das benesses que a vida possa dar. Por que é necessário uma vida de perdão? Porque a ausência do perdão tende a fragilizar nossa aliança com o evangelho que pregamos. O evangelho que pregamos, as boas notícias que emitimos, ela vem a partir da conversão, ela vem de dentro para fora. Deus não nos chamou para viver em função dos maus tratos sofridos, desde a concepção da vida de alguém, aos relacionamentos interpessoais, diante de tudo aquilo que somos, esse ser complexo que é o ser humano, um ser que pensa, um ser que chora, um ser que sonha, um ser que acredita e muitas vezes duvida na ausência da prática da fé. Perdão tem a ver com um evangelho que poucos querem emitir, porque não emite a pregação ou a fala, e sim uma vida prática, que nos divorcia daqueles que não têm a vida que temos, mas querem atrapalhar a vida que construímos até aqui. Deus não te chamou para ser refém na alma de pessoas. Deus não te chamou para viver em função do passado
E desde aquele fatídico dia, sua vida não foi mais a mesma. Não é esse o propósito para o qual Deus te levantou na terra dos viventes. Eu fico vendo, no mundo que a gente vive, as pessoas vão trabalhando sobre as chamadas ferramentas. As pessoas vão procurando os paliativos para tentar compreender o poder do perdão. Quando a Bíblia diz que perdão não é uma ferramenta, um acessório que eu vou usar na minha cognição, na minha existencialidade, para que eu possa usufruir de uma vida bela. Perdão é uma grande perda em todas as áreas. E na sua grande maioria, quem sente a vontade de pedir perdão é sempre o ofendido, é sempre o maltratado, é sempre aquele que foi pisoteado, é sempre aquele que foi passado para trás. O sentimento da dor, do perjúrio, o sentimento da calúnia. Então não é fácil, não é uma técnica, não é uma ferramenta, mas é algo fundamental que vai preservar sua vida espiritual, sua vida psicológica, sua vida emocional. É algo elementar que você precisa desenvolver. E não é com quem te ofendeu apenas, mas como exercício das boas novas em tudo que você estiver implantado. O perdão não pode ser algo inimaginável. O perdão não pode ser algo apenas quando se tem que aparar alguma aresta, você lembrar que o perdão tem poder. Não! Cristo em vós é a esperança da glória. A partir de Cristo eu posso exercer o poder do perdão para ter uma vida saudável de aliança com Cristo, com os irmãos, com a sociedade. Interessante isso. Se a ausência do perdão fragiliza a minha aliança com o Senhor, e por que é então que eu não potencializo na minha vida o perdão? Se a ausência dele fragiliza a minha comunhão, a minha unidade, então como é, se não é fácil perdoar? Escute isso. Eu, adolescente, há pelo menos 30 anos atrás, eu fui visitar no leito de dor a minha líder de juniores, que estava no leito de dor. E eu lembro que, ainda adolescente, chegando para visitar, eu estava indo junto com a minha mãe e umas irmãs do círculo de oração, no Hospital Geral de Bom Sucesso, e entrando naquele quarto onde ela estava e tinha que se revezar, e eu lembro que eu não pude entrar, mas eu furei a fila e fui, porque eu tinha um carinho muito grande por aquela amada. Eu lembro da fala dela com a minha mãe dizendo: será que vai dar tempo de eu pedir perdão a fulano? Será que eu vou ter tempo para pedir perdão a Beltrano? E eu lembro de mamãe dizendo para aquela serva do Senhor: eles te amam, eles não têm nada contra você. E ela, no leito de dor, sendo consumida por uma doença maligna, dizia: o problema não são eles, o problema é que eu não exercitei o poder do perdão, e isso somatizou e me fez tão mal. Se eles chegarem até aqui, eu não sei qual será a minha reação. Interessante que, diante das técnicas humanas e do exercício do perdão, as pessoas esquecem que quem governa e quem comanda é o Espírito Santo. Não é a força do braço, não é a autopromoção de se achar bonzinho
e dizer: eu perdoo todo mundo. Mentira. Eu lembro que as irmãs fizeram uma oração no leito de dor para aquela amada, e ela já estava de partida, voltando para o lar eterno. E eu lembro que ela disse assim: Senhor, tu conheces o meu coração. Eu fui muito ofendida, muito perseguida e caluniada, mas o Senhor sabe da retidão do meu coração. Eu nunca mais esqueci. Eu libero as pessoas que me tornaram o que eu estou aqui. Eu libero-as. Você já parou para pensar que perdão, nós temos alguns mitos ou equívocos acerca do perdão. As ferramentas humanas do mundo pós-moderno diz que o perdão é algo para você potencializar em ganhos, quando na verdade perdão é a autolibertação no campo da mente, das emoções, de pessoas que talvez você nunca mais vai vê-las. Enganam-se aqueles que perdão é você abrir as portas da sua casa de novo para o invasor e falar com ele ou com ela: tá tudo bem. Amnésia profunda. Vamos zerar a página. E quem disse que perdão é para esquecer o que foi acometido? E eu lembro daquela líder de adolescente que ela dizia: eu perdi o maior tempo da minha vida nutrindo ressentimento, mágoa, rancor. Se eu pudesse voltar atrás. Qual é a grande lição desse testemunho prático que eu estou te dizendo aqui? É que esse relacionamento que temos com o Evangelho do Cristo é simples. Deus nunca me perdoou pelos méritos que primeiro eu disse que tinha. A dádiva por meio da graça me perdoou na medida que eu me encontrava em condenação eterna. O problema é que a dificuldade de perdão é que a gente quer que o outro lado também mude. A gente condiciona que o outro lado mude para que ele possa também receber, para que eu conceda a ele o meu perdão. Interessante isso. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, o apóstolo Paulo, ele vai, na conclusão da primeira carta à igreja de Tessalônica, ele vai trabalhar condutas, doutrina, vida com Deus, vida prática. Os irmãos de Tessalônica estão avivados, estão esperando a vinda de Jesus a qualquer momento. E o apóstolo Paulo, ele não termina no verso 23 a carta do capítulo 5, mas o versículo 23 é o bojo de toda a carta, quando ele diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O problema é que tem muita gente que só espiritualiza perdão. E Paulo vai falar sobre espírito, alma e corpo, do equilíbrio, da harmonia que o Deus de paz nos formou. João, na sua terceira epístola, ele recomenda ao presbítero Gaio que cuide da sua saúde, assim como ele dava atenção à sua alma. Cuide da tua saúde, assim como você é um cara resolvido aqui dentro. Nós vivemos a geração do culto ao corpo. Nós vivemos a geração líquida, segundo os especialistas das humanas. A geração que tem a informação em tempo real, mas é refém da depressão, do medo, do casuísmo. Uma geração que não consegue resolver ou lidar com os problemas
mais básicos de uma sociedade. Quem já não arrancou o tampão do dedo jogando bola na rua? Quem não furou o chinelo havaiana remendado com prego da obra do vizinho? Quando chovia, quem não saiu para a rua dizendo: está chovendo? Com 14 anos, meu pai me levou para um amigo dele, e o amigo dele me fez assinar a carteira com 14 anos, office boy. Uma geração que tem tudo. Uma geração, eu lembro que eu tinha que ir para a biblioteca, pastor Paulo Afonso, entrar na fila para ir para a tal da Barça, enciclopédia Barça. Eu tinha que ir lá para a região administrativa para dar meu nome para fazer consulta. Eu tento falar isso para o Pedro, de 15 anos, e para o Azaf, eles ficam me olhando com cara de aé. O Azaf um dia desse falou assim: pai, na sua época não tinha internet? Eu falei: não tinha não. Mas como vocês viviam? Aí eu disse para ele: éramos muito mais felizes. Como assim, pai? Eu não entendo. O Evangelho, a praticidade, não é o que o sistema tem a nos oferecer. É a boa notícia que transcende eras e épocas. E na medida que você recebe a boa notícia, a regeneração pelo Espírito Santo que testifica as obras do Filho, você consegue transmitir para os discípulos de Jesus. Você consegue viver na vida prática o exercício daquilo que sem o Evangelho você jamais faria. É Deus. Eu tento passar para o Pedro o que é quichute, mas ele insiste e fala: pai, eu quero aquela mercurial, cano longo. Falei: Edu, filho, você tinha que ter conhecido o quichute. Vai o Pedro para o Google. Quichute. Nossa, pai. Falei: porque você não conheceu o conga. Quem tinha conga ia para a escola assim, ó. Porque na segunda lavada, quem tinha bamba era rei. Que tempo bom. O que você está passando para os teus filhos? Quais os valores? Você está pegando o tablet para ele não encher a tua paciência e dizer: vai lá. O exercício do perdão não é a gente botar na conta do tempo, mas encarar como uma realidade, para que a nossa existência não sofra e nem este legado triste a gente passe para as nossas gerações. Porque o mundo está caminhando para tudo ser resolvido num clique, Meu Deus. num toque. E este assunto chamado perdão não se resolve num clique, numa virada de página. Em muitos casos, vai ter que mexer. Vai doer. Você é um ser tricotômico, espírito. Vem da palavra pneuma, no grego. Você é alma. Vem da palavra psique, sede de pensamentos, emoções e vontades, decisões. Corpo vem da palavra soma. Aí olha para você, a matéria, olha a tua composição. Cerca de 60 elementos químicos em mim e em você. Tem até enxofre em você, aleluia. Dentro de mim e você, nessa composição, tem cálcio, ferro, enxofre, hidrogênio, carbono, oxigênio. Escute isso. Deus te quer alinhado nesse nível. As pessoas têm problema com o perdão
Porque elas entendem que tudo elas vão colocar diante de Deus. É verdade. Então elas acham que por muito jejuarem, aquela amargura tem que sair. De buscar e subir no monte, aquela traição sofrida vai ser amenizada e eu vou ter uma amnésia. Você já parou para pensar? Você pode orar, jejuar, buscar a Deus. Uma coisa é o Espírito Santo quebrantar, confortar, mas dentro do campo da alma, você já parou para pensar que a gente é pego de surpresa, sobressaltado? Eu não sei você, mas algumas pessoas que passam na minha vida, e quando o nome delas é mencionado, me dá taquicardia, sudorese. Fui pregar numa igreja há 15 dias atrás e fui olhando amigos que me fizeram tantos males, sentadinho, aplaudindo eu pregar. E na hora, quando eu vi, eu estava torcendo o pescoço de um deles. Eu falei, Jesus. Falei, Jesus, teu sangue é poder. Eu sou um novo homem. O que é isso, pastor? Aprenda isso. Perdão não é para promover quem é mau caráter. Perdão é para se autopromover diante de Deus no teu quebrantamento. É a autolibertação que a tua alma precisa para viver em harmonia, espírito, alma e corpo. Diz a Késia que amanhã começa mais uma dieta e mais uma rotina lá em casa de academia. Orem por mim, por favor. Mulher é muito mais obstinada. Orem por mim, gente. O tal do trote é 50 minutos. 1 minuto correndo e 2 minutos andando naquela. E ela faz com alegria e eu vou saindo de mim. Eu fico muito nervoso. Eu estou falando a verdade. É uma geração que cuida muito do corpo e esquece das mazelas da alma. É uma geração que concentra mais no bíceps, no tríplice, no tanquinho, para preencher a dor da amargura que é latente. De um outro lado, tem irmãos que não cuidam do corpo, da saúde, estão nem aí. Mas ao mesmo tempo que são profetas, que rodam, que destilam veneno contra o outro irmão, caluniam. Sabe por quê? Porque vivem em demasia. E evangelho das boas notícias do Cristo é equilíbrio. Ninguém tem força para perdoar, mas a nossa referência é Cristo. Jesus, de tão espiritual, se tornou humano, encarnou. Hello? E tem crente que é tão espiritual que não deveria nem mais estar no meio dos mortais, mas tem dificuldade de amar, de caminhar a segunda milha. Eu queria que você olhasse para a pessoa mais bonita que está ao seu lado. Eu já achei uma aqui, aleluia, glória a Deus. Brincadeira. Fala para o teu irmão, se você me permitir, pastor, eu não gosto desse negócio. Olha para o teu irmão e fala, eu também não gosto não, eu odeio isso, mas é necessário hoje, aleluia. Se você puder, olha para o teu irmão e diga assim, o perdão gera uma crise em nós. Uma crise em nós. Se o perdão não gera uma crise, a princípio, de valores, você pode estar falando de qualquer outra coisa, menos perdão. Porque perdão, o primeiro que vai ser sacudido é você. A justiça própria vai gritar. Os valores inegociáveis do teu caráter vão gritar. E quem disse que perdão, e eu fico rindo desses negócios, eu ministro em retiro espiritual, por favor, não me condene, mas esse negócio que o cara vai para uma terapia, vai para 3 dias, minha vida mudou, uau, está liberando perdão, e aquela coisa toda, e pá, e daqui a pouco vai entrando
vai murchando o negócio, aí vai vendo quem ele disse que perdoou, e daqui a pouco aquele negócio começa a tomar proporção de ódio, de raiva, de sentimento nocivo. Por quê, pastor? Porque perdão não é meteórico, perdão é exercício, é um processo. Não seria tão bom, Jesus, eu quero perdoar fulano, eu quero perdoar ciclano. Aí o Espírito Santo vinha, formatava a nossa mente, passava o computador de bordo e zerava. Ai, da gente chegar para alguém que nos ofendeu e a gente perguntar: quem é você? Eu sou aquele que falei mal de você, da sua família. Eu fui aquele que te roubei. Eu fui aquele que bati no teu rosto. Não seria tão bom você olhar e falar assim: não, vai em paz. No corpo você transplanta córneas, rins, coração, alma. Não tem transplante. Ou você encara aquilo que dói e vai para cima, ou você se torna refém de pessoas que vão passar na sua vida, e se você olhar no curso da vida o que elas fizeram com você, você se tornou mais uma vítima. Você está no nível do evangelho crescendo e elas estão piores. Você não pode descer e se igualar a elas. Tem muita gente de Deus que ama a Deus, que é temente a Deus, mas desceu para o nível do inimigo. Porque a amargura, o veneno que ele picou você, é o que ele tinha. Ninguém vai dar o que não tem. Então, quando você sofreu uma picada e a tua corrente de emoção, de vida, foi e tomou aquela dose de veneno, o que ele tem de sobra entrou em você. E você nunca foi criado para isso. E agora, como é que se extirpa? Levante a tua mão direita e diga: amigo Espírito Santo, tu tens como ativar na minha vida o antídoto contra o veneno. É o sangue de Jesus, aleluia. Receba o poder do sangue de Jesus nessa noite. Receba o poder do sangue de Jesus. Decidir perdoar vai te levar a pegar aquela chave guardada do porão da tua alma. E ao invés de você ser o teu treinador, ao invés de você ser o seu autodiscipulador, você tem o amigo Espírito Santo. É praticidade, é verbalização, oração, confissão, entrega, quebrantamento. E é como nessa conjectura abrir o porão, o recôndito, o lugar que nem você ia mais. Aí você dá a chave para o Espírito Santo. Eu não vou falar por falar. Já fui levado a viver feridas que eu não queria tocar. Já fui levado a situações que para mim, principalmente caso de família, parentesco, para mim estava resolvido. E a pessoa me procurou e eu disse: está tudo resolvido, vai na paz. E a pessoa voltou outra vez, eu disse: eu já falei que está na paz. Na terceira eu falei: não está em paz. Sou eu que não quero ver. Porque quem apanha sente a dor. Toca nesse irmãozinho e fala assim: você não é homem de ferro não. Mas o perdão nos faz fazer um cálculo, não de exatas, mas um cálculo de vida, futuro. É melhor eu ficar com dano, sem que haja uma exaustão cara a cara de reconhecimento? Eu vou ficar com dano e vou involuntariamente se tornar uma vítima do processo. Escute isso. Para quem decide viver o poder do perdão, você sairá da condição de vítima para sobrevivente da fé.
Quando você decide exercer em Cristo Jesus o poder do perdão, você pode ter vivido dano, ter sofrido dano, a perda, o fracasso, a vergonha, mas no poder do Evangelho de Jesus, você sai da condição de vítima para se tornar alguém que sobreviveu à dor. Levanta a tua mão e diga: eu não sou vítima. Eu não sou vítima. Eu sou um sobrevivente da fé. Quantas pancadas você já recebeu? Pancadas essas que vieram para te matar, para calar a tua voz. Você está vivo e chegou até aqui, porque perdão é coisa de Deus. Perdão é coisa da eternidade. Perdão é um assunto espiritual que a matéria não compreende, a alma ferida rejeita. Mas Jesus disse que o Espírito está pronto. Lucas 15 é a parábola do filho pródigo, versos 11 ao 32. Você sabe aonde começou o exercício do perdão do pai para com o filho que se torna pródigo? Não foi na volta. Na volta foi o ciclo final do exercício que o pai passou desde a partida. Porque o filho diz para o pai, entre linhas: você está morto. Eu vou esperar se materializar. Para mim, a minha parte que me cabe. Quem exerce o poder do perdão não vive se auto-justificando ou brigando, engalfinhando. Eu demorei a entender isso. Aliás, eu estou tentando entender isso. Porque isso fere personalidade. Isso fere a forma em que fomos criados. Isso fere nossas heranças. Veja na parábola o pai assinando o espólio de um e de outro. Dei o texto e deu-lhes. Está aqui, pode ir. Quando o filho volta, o exercício do perdão durante todo aquele tempo faz o pai enxergar o filho primeiro. Não foi o filho que enxergou o pai, foi o pai que enxergou o filho. Este é meu filho que estava morto e reviveu. Por que o pai fala que estava morto? Porque o pai não teve amnésia. Porque o pai não passou por transe. Porque o pai não fez curso de autoajuda, de hipnose ou alguma técnica que formatasse. Pelo contrário, estava morto. Ou seja, todas aquelas bobeiras que fez, estava morto no sentimento, na paternidade. Estava morto, insensível. Está voltando. E o processo foi tão forte que tem até festa para você. Carinhosamente, não fica com raiva do pregador, mas olha dentro desses olhinhos verdes aí, por favor, e diga assim: o Espírito Santo não vai te dar amnésia, mas perdoar é tirar os defuntos que colocaram em mim e em você, que cheiram mal. Todas as vezes que você é mencionado, lugares, lembranças, porque nós somos seres que vamos somatizar informações, registros que vão se armazenar, sejam eles bons ou ruins, na nossa história, na nossa psique. Você está aqui ou não? Fui pregar nessa determinada igreja que eu falei, eu dobro o joelho, pastor Paulo. Quando eu levanto, eu olho alguém fazendo assim. E eu comigo, por que a Késia não está aqui, Jesus? Essa pessoa, no dia que eu preguei, o culto começava às 6, terminava às 8. Eu saí dessa igreja, que o pastor Paulo já esteve lá, foi muito bem falado lá. Eu saí de lá, ia dar 1h da manhã.
Porque existem fases de perdão que não tem para onde correr. Pastor Paulo Afonso, eu quero te pedir perdão por obras, palavras e atitudes. Deus sabe. Que perdão é esse? Se fiz alguma coisa, os assembleanos que eu faço parte, são mestres em fazer assim. Se fiz alguma coisa contra o irmão, não, você fez, você falou mal. Você criticou. O que fulano falou te ofendeu também. O problema é que nos falta maturidade. A gente só é pronto para falar e a gente não quer ouvir. Então esse amado falou assim: varão, tempo passou, quero te pedir perdão. Eu falei: perdão de quê? Não, você sabe. Não sei. Não, filho, vamos esgotar aqui. E aí, pastor, vamos voltar às boas? Já voltamos. Maturidade é isso. As pessoas, elas não querem viver a prática do perdão, porque não cresceram na fé, na maturidade, e acham que devem voltar a ser o que eram, e não é assim. Existem pessoas que, para você manter a boa convivência, você tem que estabelecer limites, para que elas não pequem, porque o nível de maturidade em você cresceu. E se elas não cresceram? Sumiu glória ou não? Porque o mito do perdão é a gente chorar, falar em línguas e amanhã voltar a ter raiva. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Perdoar é dar voluntariamente aquilo que o ofensor não merece. Nossa impossibilidade para exercer perdão é que a nossa razão grita: não, cara, você vai dar razão a ele, aí tudo que ele falou vai ser certo. Não é isso. Perdão é quando você tem força para orar e mencionar o nome de alguém sem pedir que Deus mate. Perdão é você ter força e dizer: Senhor, eu quero liberar meu coração aqui. Senhor, a vontade que eu tenho é de chamá-lo de safado, pilantra, desgraçado, filho do diabo, mas eu te peço, eu quero mencionar o nome dele agora. Desliga isso, meu Deus. É exercício, não é beijinho no rosto com o coração sangrando. Nós não somos hipócritas. Na maioria das vezes, perdoar é você dar a alguém o crédito que ele não tem. Foi assim que Jesus fez comigo e com você. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Só que Deus não te deixará no processo do perdão sozinho. Escute isso. O problema da pedagogia moderna, das visões sistêmicas, e se tem algum profissional aqui das humanas, fique tranquilo. Você está ouvindo da boca de alguém que já fez terapia. Dá um glória a Deus aí. Fui parar até em psiquiatra, aleluia. De tanto guardar rancor de pessoas que me fizeram males. Ao invés de eu gritar, ao invés de eu esbravejar, eu fazia uma festa. Que o meu eu, a minha soberba era tanto que eu mantinha a pose. E quando síndrome desencadearam na minha alma, eu já era pastor, ainda que novo. Eu fui vendo que ser humano, ser gente, vem primeiro do que ser crente. Gente grita, gente desespera. E na derrota, você não tem que celebrar festa não. Quem te falou isso? Se o próprio Deus respeita luto. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Eu lembro que eu sentei. Uma grande mulher de Deus, psicoterapeuta, Bispa Ana. Eu era pastor aqui na zona sul de Japeri. Quem conhece? Dia que você for lá, você vai falar assim: meu Deus, obrigado por São Gonçalo, meu pai. Escute isso.
Senhor vai estar contigo. Porque o perdão faz parte desse mundo. Por isso Jesus, ensinando a orar, ele diz em Mateus 6,10: venha a nós o teu reino. Ou seja, mentalidade, governo, excelência, linguagem, atitude. Porque se for apenas nessa esfera, a gente não tem força. Jesus está vindo para curar ressentimentos e torná-los sentimentos saudáveis. Ele vai arrancar sentimentos nocivos de pessoas que te abraçavam, pessoas que te amavam, mas te apunhalaram, foram malévolas com você. Eu sou boca de Deus para te dizer que nesta noite Ele está derramando o bálsamo do trono. Arabacandaraia. As minhas anuâncias de pastoreio de igreja local ali na zona sul de Engenheiro Pedreira, Japeri. Eu lembro que eu tratei de um jovem sem crédito na cidade, adúltero, filho de pastor, e todo mundo dizia, não tem mais jeito. Eu tratei desse rapaz, eu dei meu tempo, eu dei minha vida, tirei os carrapichos, me tornei fiador. Não, está mudando. Não, isso é endemoniado, pastor. Isso aí tem unção do Salomão. Não pode ver uma mulher não, pastor. Não, ele é casado. Ih, pastor, coitado da irmã. Pastor, você tem pai de multidões, tem filho ali, filho aqui. Foi para o seminário. Levei ao diaconato. No momento em que a igreja crescia, ele se tornou líder dos jovens. E num belo dia, ele se aliou a um desafeto meu na igreja, empresário, que disse assim, se eu sair a igreja quebra. Eu falei, aqui está a tua carta, só falta assinar. Esse homem me fez tantos males, que ele tinha me dado um carro de oferta. Aqui, minha esposa. Eu devolvi, ele aceitou. Ele chegou ao cúmulo de falar, eu quero todas as ofertas que eu dei aqui. Falei, faça as contas. À vista não tenho como, mas até o último dia da minha vida eu te pago, não tem problema não. Este homem ludibriou o meu líder de jovem por 1 ano, até que o líder de jovem aceitou e ele montou uma igreja para ele, montada, e levou metade dos meus jovens. A igreja fez assim, ó. Isso foi em 2006. Eu lembro que para poupar o rebanho, para guardar o rebanho, ou seja, eu queria dar uma de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo derruba a mesa de cambistas, se Jesus Cristo derruba a mesa dos vendilhões do templo, eu queria ser melhor que Jesus. Eu dei uma festa de despedida. Sabe o que isso desencadeou em mim? Sabe quem sofreu? Sabe quanto tempo eu tive ódio ou sentimentos nocivos quanto a essa pessoa? 10 anos. Encontrava com uma pessoa nos congressos, o ambiente já não ficava bom. Eu dormi e acordei com esse defunto chamado rebelião muitos anos. Eu pude ver que existem pessoas que elas não te amam. Elas querem o que você tem. Mas quem recebeu a missão da vida para fazer a diferença foi você. E por 10 anos eu vivei à mercê desse fantasma. Um belo dia o telefone toca. O empresário rachou com ele. Ele me liga.
e o meu peito de pombo estufou. Falei, Kézia, olha quem está me ligando. Ela, sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Mulher sente mais. Ele me ligou e disse, eu preciso aparar as arestas contigo. Eu te fiz muito mal. Eu sei que eu te machuquei. Eu sei que eu fiz tanta coisa ruim. Escute, ele era de dentro da minha casa. Pastor, ele voltou a ser de dentro da sua casa? Não, é maturidade. Mas por que ele me ligou? Porque houve um dia que eu decidi começar a orar e dizer, Senhor, tira isso do meu coração. Olha o que é o mundo espiritual. Olha o que é o poder do perdão. O poder do perdão não começa quando o filho pródigo cai em si. Não, o poder do perdão é quando o pai decide viver o processo. Perdão é exercício, e vai chegar um dia que você vai lembrar das mesmas coisas, vai lembrar de tudo que te fizeram, mas você não sentirá aquela dor. Aquela dor será convergida em experiência. Essa pessoa me procura e diz, eu tenho que pregar lá na igreja. Eu falei, eu e você. E a nossa conversa levou semanas, porque eu viajando, pregando, até que a conta foi zerada. Um dia ele me reuniu com os líderes dele e me pediu perdão na frente dos líderes. O perdão formata a nossa mente. Romanos capítulo 12, verso 2 fala da transformação, renovação, da metanoia, do que é uma revolução de entendimento. Escute isso. Mas a mudança de entendimento te fará descobrir que a vontade de Deus para a sua vida sempre foi boa, perfeita e agradável. Fala para 3 aí, se libere desses cadáveres que estão em você. Você aceita Deus entrar nesse processo? Qual é a sua parte? É o agora. Qual é a parte de Deus? O tempo. Qual é a sua parte? A disponibilidade agora, em oração, em quebrantamento. Qual é a parte de Deus? O processo. Qual é o problema nosso? Que a gente quer resolver pendências da alma pelo Espírito. Espírito se clama, ora, quebrantamento. Mas o processo efetivo da cura é na alma. Por isso o salmista disse no Salmo 142, verso 7. Salmista, segundo o coração de Deus. Homem segundo o coração de Deus. O salmista disse, tira minha alma da prisão. Porque se não houver exercício do perdão, vamos nos colocando em cárceres privados. Um dia em Goiânia um menino me procurou e disse assim, pastor, olha aqui, ó. Aí abriu a página do Facebook dele e disse assim, aqui pastor. E começou a usar palavras, não de baixo calão, mas palavras assim. Eu não conheço essas pessoas, meu amado. Por que você está falando isso? Olha aqui pastor, estão lá na festa, ó. Olha aqui, ó. Vou dar um bloco, nem sabia que bloco é bloqueado. É uma geração que sintetiza tudo, né? Pastor, vou dar um bloco. Olha aqui, ó. Veio falar isso para mim. Eu olhei para ele, fiquei lembrando dos meus filhos. Eu falei, Senhor, que ponto. Falei, meu amado, você está deixando de ser quem você é, porque no virtual apresentou-se fotos. São as guerras que a gente vive de afronta nos nossos dias. Quantos já não foram machucados? E você sabe a estirpe das pessoas? Botaram uma foto lá e sabem que é para te ofender. E a pergunta é, por que é que você ainda insiste em ver? Por que é que você insiste em viver nesse mundinho? Se o perdão te faz viver acima disso.
Eu falei para o menino: filho, não bloqueia ninguém não. Que isso, pastor? Sai do Face. Por um tempo. Perdão nunca vai começar com quem te ofendeu, e sim com você. Não confunda a sua parte com a parte de Deus. Sua parte é decidir viver. A parte de Deus é te preservar. Aleluia. Vão querer a tua morte, vão torcer para a tua destruição, mas o processo do tempo, Deus manterá você, tua casa, tua história, teus sonhos de pé. Aleluia. Qual é a parte de Deus? Levanta a tua mão. Mudar sentimentos, curar a alma, curar as emoções, resvalando no físico. Qual é a parte de Deus? Tirar você desse cárcere que te colocaram nele. Não são palavras lindas, não são palavras técnicas, é poder de Deus, é evangelho, é palavra. E haverá uma batalha na nossa mente. O diabo vai tentar te mostrar que você não pode, porque você... O diabo vai tentar te colocar várias coisas, várias prerrogativas. Existe o perdão de Deus para com o homem, e o perdão do homem para com Deus, o perdão do homem para com o próximo. Existe o perdão do homem para com ele mesmo. Como é que você pode falar de perdão se você não se perdoa, não se aceita? Cristo tem que ser formado em você. Porque é muito fácil eu estar com o microfone na mão, não conheço a tua dor, mas se for apenas uma retórica, e se eu não consigo viver o que eu estou te falando? Eu fui pastor auxiliar de uma linda igreja no sul do país. Pastor Paulo Afonso Generoso pregou nessa igreja em Florianópolis. Plantaram uma fofoca no meu então líder. Dormi na montanha e acordei no vale. Dormi sendo amado e acordei sendo odiado. E começou uma perseguição implacável. Os que estavam ao redor da antiga liderança fermentando. Ele vai rachar a igreja. Ele é carismático. O povo está com ele. O Senhor botou ele como pastor da sede. Tiro no pé. E aquilo foi chegando aos meus ouvidos. Eu tive salvo guardado por um grande homem de Deus, que já não está entre nós, de saudosa memória, que amava muito o Senhor, pastor Josué Gomes. E esse homem, eu devo a minha vida ministerial num nível de proteção e de buscar a verdade. Este homem colocou a vida dele, porque eu não tinha por ninguém. Escute isso. Não sei nem que hora termina. Já era para ter entregue, né? Sorry. Não sei nem o que é sorry, mas falaram que nessa hora é bom falar sorry. Não sei nem o que é isso, mas amém. Falaram, ó, quando você der um mole aí, fala sorry, que todo mundo. Eu amei a cidade. Eu saí da zona sul de Japeri para morar em Floripa. No meu currículo ministerial, não tem essa mancha de sangue contra a autoridade e contra altar. Rebelião? Nunca! Nunca! E ser acusado, isso me fez um mal. Isso me transpassou. Falei, então tá bom, eu vou provar então quem é o rebelde. Montei minhas malas, pastor Josué me ajudou, saí de Floripa e vim morar em Niterói. Só para provar que eu não era o que estavam dizendo. E quem falou, rachou a igreja no meio. Eu fiquei com ressentimento do meu antigo líder.
que ele descia a mamona em mim, mas ele me ripou. E a gente vai criando relacionamentos no Brasil, e a coisa vai. No ano, isso foi em 2013, a minha volta para o Rio. 24 de julho de 2017. Eu chego no escritório do meu antigo líder para pedir perdão a ele. Eu e aquela amada ali. E até chegar ali o diabo disse: deixa de ser trouxa. Você, pastor Josué te defendeu. Deixa de ser bobo. Mas é uma autoridade. Eu preciso estar vivo. Eu conheço o que é mundo espiritual. Eu trabalho com batalha. No exercício do perdão, de 11 da manhã, os assuntos de levantar cadáveres, que eu julgava ter virado a página, de 11 foi até quase 7 da noite. Você está aqui? Você está aqui? E sabe o que eu descobri? Que com toda a minha bondade de ser humano, eu também ofendi aquele homem. Ninguém é bom o suficiente para dizer que não erra. Eu fui a vítima, mas botando ali, eu pude ver. E algumas vezes a gente parava e eu dizia: eu preciso te pedir perdão. Eu errei com o senhor aqui, aqui e aqui. Brincadeiras que eu fazia no sarcasmo. E me intitulava: não, eu não falo contra a autoridade. Mas a brincadeira batia no nível da autoridade. Perdão te levará ao exercício e uma consciência que bom é Deus. Você é dependente da graça dele. No perdão há um poder restaurador. No perdão a alma ferida vai começar a viver um nível de cura, a ponto do teu corpo se tornar um corpo sadio. O processo de perdão te fará ficar cara a cara com a situação. Este momento é o momento de você olhar para dentro de si e dizer: Deus, tenha misericórdia de mim. Gênesis capítulo 45, dos versos 1 ao 5. Estou falando de José, o hebreu, que no Egito ninguém o conhece como Iosef, como José, conhece como Zafenate Paneia, o governador, o administrador, o bom gestor, o que alimenta a fome do mundo, o cara! Faraó tinha 2 Lamborghini, segundo Miqueias Oliveiras Heresias. O primeiro carro era dele e o segundo era de José. Diz o texto que Deus pôs por pai de Faraó, ou seja, conselheiro. Tomada de decisão, o aval era de José, sendo ele ainda novo. Escute isso. Quando ele se deparou com seus irmãos, haviam se passado 22 anos do dano sofrido. 22 anos. Como assim, pastor? De 17 até os 30, quando Deus mudou o cativeiro, 13 anos. Depois a estratégia de 7 anos para colher 20% da colheita nos 7 anos de vaca gorda. E no segundo ano da fome, os seus irmãos descem ao Egito. Faz as contas, 22 anos. Quando José olha para os caras, fecha a porta e diz: sai daqui, vai para o quarto. E grita, porque quem apanha nunca esquece. A vida do cara estava resolvida, família, tinha até feito ato profético. Deus me fez esquecer, Deus me fez prosperar. Manassés e Efraim, quando se deparou com a realidade, ó, o coração veio na boca, um mix de emoções.
e grita com as portas fechadas do seu quarto a ponto dos arredores do palácio ouvirem. Perdão é você decidir dar o teu grito. Perdão é a decisão foro íntimo de dizer: Deus, eu preciso viver. No verso 5 ele diz assim: agora eu sei porque eu sofri tudo, muito mais do que vocês, porque eu vim primeiro. Agora eu entendi. Sabe por quê? Porque quando você entende o processo da graça, da libertação, quando você se deixa ser moldado e se esvazia a partir de quem você acha que é, o Senhor fará superabundar a boa graça. E você vai ter atitudes que não vão ferir o teu ego, a tua memória. Preste atenção. Quando ele olha para os irmãos, ele diz assim: eu sou José. Quem sabe com os traços típicos de um egípcio. Os irmãos não viram característica de um hebreu, mas ele apanhou dos irmãos. Ele foi traído. Então ele diz assim: eu sou José. Lembra que vocês venderam para cá? Perdão é esgotar assuntos mal resolvidos. Perdão não é virar a página para que você sinta menos dor. Porque o que Deus tem para a tua vida não é célula cancerígena ativada no teu corpo. Não é infarto, não é depressão. Não! É espírito, alma e corpo preservados, plenamente irrepreensíveis, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fique de pé. Eu não quero que você saia daqui dizendo yes, ha, ho, agora. A tônica não é essa. Mas pela palavra do Senhor, o meu desejo é que você saia daqui encarando a realidade. Chega de pôr muros. Porque na medida que você não vence uma área de amargura, você se torna refém. E aí o ciclo, aí é mundo espiritual, vai se repetindo, com um único propósito: abrir a cratera da tua alma. Você já parou para pensar que a gente é refém dos mesmos problemas, das mesmas frustrações, dos mesmos ataques? Pode mudar as pessoas, pode mudar os protagonistas, pode mudar o cenário, mas na área que você ainda precisa se destravar é a área que você é mais atacado. O que fazer, pastor? Não existe uma técnica, o que existe é: eu quero, eu preciso. Me ajude, amigo Espírito Santo. Se você puder e quiser, vamos orar juntos aqui no altar. Sai do teu lugar, cante uma canção, Kézia. Espírito Santo vai te dar força. Isso. Fique à vontade para operar. Estamos reunidos para te adorar. Fique à vontade aqui. Espírito, és bem-vindo aqui. Queremos em ti sacrificar, ó Espírito amado. Restaura o meu
Espírito. Espírito Amado, amado, fique à vontade. fique à vontade. Queremos te adorar. Para operar. Estamos reunidos para te adorar. Pra te adorar. Fique à vontade. Fique Aqui. à vontade. Ah, Jesus! Aqui. De nós mesmos não conseguiremos. Espírito, és bem-vindo aqui. Queremos em ti sacrificar. Oh, Santo Espírito Amado, amado, restaura o meu. feche os teus olhos. Eu no teu lugar eu já vinha correndo. Se o pastor da igreja vem para o altar, o que eu estou fazendo aí? Espírito, és bem-vindo. Escute! A gente poderia enumerar tantas coisas, mas essa palavra ela não pode esbarrar na indução. Você sabe aonde você precisa gritar, chorar e dizer: Deus tem misericórdia. Seja abandono, traição, crueldade sofrida, seja a dor causada na infância, o abandono, o desvelo, a humilhação, a vergonha exposta, a injustiça sofrida, a brutalidade, a crueldade. Mas Isaías 53, a partir do verso 1, diz que Ele levou sobre si. Ele levou sobre si. Ele levou sobre si. Ninguém entende mais do assunto de perdão do que Jesus. Ninguém entende mais do que este assunto do que Jesus. Foi rejeitado, foi humilhado, foi comparado, foi chamado de Beelzebu, foi chamado de bebedor de vinho, amigo de prostituta, foi injustiçado, caluniado, traído, foi abandonado. Estamos no teu. Ninguém entende mais de perdão do que o Cristo. E eu estou te chamando para fazer uma renovação de votos com Ele. Oh meu Deus, oh meu Deus. Ai, ai, ai. Tira a nossa alma da prisão, Senhor. Senhor, a gente foi chamado para reinar em vida, meu Pai. Nós fomos chamados para reinar em vida, meu Pai. A gente quer ver mudança nas pessoas dentro da nossa casa, mas a mudança começa a partir da ampliação do entendimento e da visão para nós mesmos, quem nós somos. Nós não podemos ser portadores da má notícia, e sim da boa notícia. Pai, a gente tenta levar uma vida certa, entre aspas, nos nossos conceitos humanos. Mas por que é que homem de Deus chora? Por que é que mulher de Deus chora, se deprime, se angustia? Como eu vivi depressão há alguns anos atrás por decepções, por não ter vivido o luto da partida do meu pai, achado que eu não precisava chorar porque eu tinha um legado dele. Ai, e como chorar faz bem, como pôr para fora faz bem. Somos teu altar. Mas a cura não termina com lágrimas apenas. O poder do perdão, de restaurar, começa em nós e vai tocar pessoas à nossa volta. E nós queremos nos despojar do eu. Perdoa os nossos pecados, a nossa altivez, a nossa arrogância.
perdoa, Senhor. Santo Espírito. Ah, Deus. Ah, Deus. Ninguém é de ferro, ninguém é forte o suficiente. Só a tua graça, Jesus. Só a tua graça. Põe a mão sobre o teu coração. Senhor, que não seja a minha própria mão, mas a mão, o toque do Espírito Santo. Como se você estivesse desarraigando uma planta, uma raiz. Fecha assim, ó, como se você tirasse da terra. Tira agora, profeticamente assim, ó. Começa a entregar para o Espírito Santo aquilo que você tentou lidar, fazer, realizar. Aquilo que você tentou resolver, mas foi mais forte do que as tuas convicções. Diga para o Espírito Santo, cuida disso, me ajuda. Você não pode sucumbir com essa dor, com essa mágoa. Você não pode ser depósito de rancor e de sabores. O Senhor não te chamou para ser colecionadora de mazelas, não. Chega! Essa é a palavra dele para a tua vida. Chega! Chega de andar enfermo na alma. Chega de andar enfermo no Evangelho, que tem muito mais para fazer na sua vida e você não tem deixado. Receba a cura, levante as tuas mãos, Pai bendito. Ainda que a gente sinta o peso espiritual, ainda que o nosso espírito sinta, porque é uma batalha religiosa, há uma batalha de conceitos. A tua palavra tem a primazia nessa casa. A tua palavra rege essa casa. Então a tua palavra produzirá frutos na vida do teu povo. Receba essa palavra. Sai da tua vida. A sociedade pós-moderna, Satanás está tentando fazer com que essa sociedade se aculture com a terminologia suicídio. Satanás está tentando de todas as formas com que a sociedade pós-moderna se adapte. Não deu certo, não precisa cavucar, não precisa voltar atrás, não precisa rever, não precisa esgotar relacionamentos, discutir relação, se mate. Eu repreendo o espírito do suicídio. Eu repreendo as doenças que são produzidas por armazenamento de amarguras na tua alma. Pessoas que fizeram mal não foi diretamente a você, mas fizeram mal a quem você ama, fizeram mal à tua família. Eu desligo agora. Escute, começa a orar comigo. O Espírito Santo está trazendo o nome de pessoas e situações. Pode declarar aí. Não é a declaração que os neopentecostais falam do positivismo, não é nada disso. É a verbalização. Vai dizendo aí, eu desligo essa pessoa da minha vida. Eu desligo diante de Deus. Vai desligando aí. Qual o nome dela? Cante mais alto para que ninguém ouça, Kézia. Dê o nome a essas pessoas. Verbalize, diga, Senhor, eu desligo essa pessoa. Vem do santo lugar, o meu Deus, transbordar tua glória. Eu quero ver
Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Nós te oramos, te buscamos com toda a força e com todo o ímpeto. Nós temos aprendido que dependência gera presença. E nós não vamos mais depender de afagos ou aplausos humanos, de pessoas, Senhor, que estão sendo usadas pelo diabo. Chega de vivermos em função de sentimentos alheios. Liberta a nossa vida. Tira-nos desse aprisionamento hoje, Espírito Santo, para que vivamos. Se você puder abraçar alguém aí e dizer para ela em oração: o Espírito Santo começa um processo hoje na sua vida. Esposa, você tem a liberdade de abraçar seu esposo. Não é assim não. Diga para ele ou para ela, diga junto, diga assim: o Espírito Santo começou este processo na nossa vida. Você pode virar para... Pastor, eu estou sem esposo. Vai com essa irmã aí, minha irmã. Abrace ela, minha irmã. Ô meu irmão, abrace ele aí. Fala assim: o Espírito Santo começou na nossa vida, na nossa igreja, esse processo. Teu Espírito. Qual o maior beneficiado? Qual será o maior beneficiado? Você. O perdão tira você de pagar pedágio para viver. Tem muita gente que de tanta amargura está pagando pedágio para viver, pagando aluguel para a vida. Deus não te chamou para pagar aluguel para viver. Você sabe o que é pagar aluguel? Viver em função de pessoas, de sistema. Foi para a liberdade que Cristo te chamou. E nós não vamos nos submeter à servidão do passado. Se você puder abraçar o maior número de pessoas e dizer para alguém: começou hoje o processo do amigo Espírito Santo na sua vida. Você pode abraçar o maior número de pessoas, sair do teu lugar. Chamar o pastor desta igreja, nosso rabi, pastor Paulo Afonso Generoso, por favor.